Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida dos nossos familiares e por esse momento de estudo, porque graças ao Senhor eu estudo a palavra de Deus e agora estou tendo um momento, a oportunidade de compartilhar esse estudo com você, minha irmã e meu irmão, que está aí do outro lado da tela me ouvindo em nome do Senhor Jesus. Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados, e que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, qual é a palavra de ordem para o dia de hoje? Então saiba, minha irmã e meu irmão, que a palavra de ordem para o dia de hoje é: nunca se esqueça do que você está carregando. Nunca se esqueça daquilo que você carrega, tá, minha irmã? Porque o que o outro carrega é problema dele, tá? É problema dele. O que o outro carrega tem que ficar com ele, minha irmã e meu irmão. Mas você lembre-se o tempo todo que você carrega contigo o Espírito de Deus. Se você tem Jesus, é Jesus que você carrega. É o Espírito Santo de Deus que está contigo, tá bom? Porque este é o tema da nossa mensagem de hoje. Nós vamos estudar Deuteronômio do 1 ao 5, capítulo 10, iniciando um novo capítulo para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, antes, vamos orar? Deus querido, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, eu te louvo, Pai querido, porque temos o teu Espírito, Pai. Eu te louvo, Pai querido, porque o Senhor nos entregou o teu Espírito que é santo, para que nós não nos sentíssemos mais órfãos, para que nós não nos sentíssemos mais abandonados nesse mundo. Nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Em Jesus nós nos tornamos filhos do Senhor e filhos amados do Senhor. Então nós te louvamos, Pai, como igreja eu te louvo e te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo, Pai. Te agradeço pela vida dos nossos familiares, Pai querido. Te agradeço pela tua bondade, pelo teu amor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor não nos deixe, Pai, Paizinho, jamais esquecer de que nós somos do Senhor. Nós somos filhos amados do Senhor. Nós temos o teu Espírito que é santo, Pai, que é santo. Nós não somos como as pessoas desse mundo, Pai, que andam desgarradas do Senhor. Não. Nós temos um Pai que cuida, um Pai que é amoroso, um Pai que é cuidadoso, um Pai que traçou um plano para as nossas vidas, Pai. Um Pai que realmente quer nos reunir, nos proteger o tempo todo. Então, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, coloca essa certeza cada dia mais no nosso coração. E coloca também essa alegria, Pai. Essa alegria, essa consciência de pertencimento, essa consciência de família, que pertencemos à sua família, Deus, cujo Jesus é o nosso irmão mais velho, a quem nós temos que ter como exemplo, Pai, o tempo todo, a ver como exemplo o tempo todo, Pai querido. Se nós realmente queremos te agradar, Pai, sim, queremos te agradar. Então, em nome de Jesus que eu te peço, Pai, e te agradeço como igreja. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, então veja que aqui do versículo do 1 ao 5, nós vamos estudar novamente sobre o relato das segundas tábuas da lei que Moisés recebeu ali no Sinai. Pois nós estudamos pelo livro do Êxodo, que as primeiras tábuas foram quebradas logo após que Moisés desceu ali do Monte Sinai, depois de ter ficado 40 dias ali, 40 noites, e ter visto aquela festa ali, todas aquelas danças que o povo fazia para comemorar a construção do bezerro de ouro, E eles tinham feito o bezerro de ouro na intenção de fazer um outro mediador, o mediador que ficaria no lugar de Moisés.
Ou seja, alguém do qual eles, alguém não, né? Uma figura do qual eles olhariam para aquela figura e falariam, olha, foi por meio dele, né, que o Senhor nos tirou do Egito. Era isso que representava ser mediador, entendeu? E por isso a palavra nos ensina que Jesus é o nosso mediador, o único mediador, porque nós olhamos para ele e dizemos, olha, é por meio dele que nós sabemos que Deus fez todas as coisas e faz todas as coisas. Deus não faz nada sem Jesus, não fez nada sem Jesus, tá? E tudo é feito por meio dele, entendeu? E nós só podemos dar glórias ao Senhor por meio de Jesus, porque Ele é um mediador. Só se chega a Deus por meio de Jesus, só se agrada a Deus por meio de Jesus. Quer agradar o Senhor? Então temos que nos identificar com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, mais nós agradamos ao Senhor. Mas veja que no versículo 1, então, Moisés diz que o Senhor pediu para que ele alisasse novamente 2 tábuas de pedras, assim como as primeiras, e subisse ao monte e que fizesse também uma arca de madeira. E para que seria então essa arca? Essa arca seria, a princípio, para guardar essas tábuas da lei. Porque depois, segundo os rabinos, é que foi feita a segunda arca, né? Que foi aquela arca construída por Bezalel, que foi feita de ouro, entendeu? Então, primeiro foi feita uma arca de madeira e depois foi feita uma arca de ouro que foi construída por Bezalel. Então veja que antes de subir no monte pela segunda vez, Moisés então fez essa arca de madeira de acácia e colocou nela os pedaços quebrados das primeiras tábuas juntas com as segundas tábuas recebidas do Senhor. Tá bom? E no tempo de Moisés, que era no tempo ali que o povo saía nos combates, que eles saíam para as guerras, dizem que era essa arca de madeira que eles levavam. Mas no tempo de Josué, não. No tempo de Josué, eles já levavam a arca construída por Bezalel, a arca de ouro. Tanto que lá em 1 Samuel, né, 4:5, fala que foi essa arca de ouro que foi levada pelos filisteus. Entendeu? E lá em 1 Samuel 6, fala que ela foi trazida de volta pelos filisteus. A arca que Bezalel construiu, e não essa arca aqui de madeira. Entendeu? Mas segundo os comentaristas do Talmud, tanto as tábuas quebradas, né, e tanto as tábuas inteiras, na época que o templo estava pronto, elas ficavam dentro da arca, né, trazendo para nós uma lição. E a lição é que um sábio, mesmo com o passar do tempo, e ele se esquecendo de sua sabedoria, mesmo assim, ele deve... a gente deve dedicar a ele todo o respeito que antes ele tinha no tempo que ele estava inteiro, tá? Ou seja, no tempo que ele estava com toda a sua memória ali, com toda a sua capacidade para servir, entendeu? Então é por isso que Deus mandou que essas tábuas quebradas, elas estivessem também perto das tábuas inteiras, entendeu? É o respeito que a gente tem que ter com os nossos sábios, com os nossos pastores, com os nossos pais, com os nossos idosos, né? Com os nossos professores. Não interessa se eles já estão na velhice, se eles já passaram, se eles não exercem mais a profissão, se eles não têm muito mais conhecimento, né? Como o jovem que está formando agora, que está saindo da faculdade, nós temos que ter o mesmo respeito que eles tinham na juventude, no passado. Né, minha irmã e meu irmão? Tem pessoas que esquecem disso. Às vezes nós esquecemos até mesmo de uma pessoa que nos ajudou no passado, né? Quanto mais o respeito pelos nossos idosos, não é? O Senhor não gosta disso, que desprezemos o conhecimento que Ele dá para ninguém. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Eu falo que o Brasil ele está perecendo por falta de honra. Falta de honra. Os filhos não honram mais os pais, não honram seus avós, não honram seus tios.
não honra os seus professores. Falta de respeito tá tamanha, minha irmã, tamanha. Mas voltando para o texto, aí nós vamos para o versículo 2, né? E aí nós vemos Moisés dizendo que naquelas tábuas foram escritas as mesmas palavras que as primeiras. Aí no versículo 3 ele diz como foi feita a arca e as tábuas. E no versículo 4 ele repete que nelas foi escrito os 10 mandamentos. E aí ele termina o versículo 5 relatando a descida dele do monte, tá? Mas qual é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer para o dia de hoje? Bem, veja que quando nós tomamos a ciência deste ensino aqui, que nos é trazido sobre o Senhor mandando Moisés guardar essas tábuas, né, que foram quebradas também, né? Então aí nós aprendemos exatamente como é que nós devemos agir, minha irmã e meu irmão, mediante os nossos repentes de ira, né? Essa foi a sabedoria que o Espírito Santo trouxe para o meu coração, minha irmã e meu irmão, e eu quero dividir isso com vocês. Pois procure entender comigo todo aquele contexto ali, tudo que aconteceu naquele cenário, né? Que envolvia especificamente aquelas tábuas da lei. Pois em Êxodo 19 nós vemos o povo chegando ao Monte Sinai no terceiro mês após a saída deles do Egito. Aí em Êxodo 20 nós vemos eles recebendo a Torá. Porém em Êxodo 24 nós vemos que Moisés pronto para receber a Torá escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, né? Então ele ficou lá no monte 40 dias e 40 noites. É o que diz lá em Êxodo 31, 18, né? Mas lá em Êxodo 32 diz que o povo, pensando que Moisés não desceria mais do monte, eles então forçaram Arão a construir um ídolo que viesse a ser um novo mediador, que foi o bezerro de ouro. Então quando Moisés desce e vê toda aquela festa, ele então vai e quebra as tábuas da lei ao pé do monte. Ou seja, Moisés ficou tão irado que ele por um minuto ele esqueceu de que ele estava carregando, daquilo que ele estava carregando. Ele esqueceu. Ele esqueceu que ele estava carregando a palavra de Deus. Moisés era um homem manso e se esqueceu que estava carregando algo valioso, que foi escrito com o dedo do próprio Deus. Você já parou para avaliar essa conta, meu irmão e minha irmã? Você já parou? E como que ficou Deus diante de Moisés? Talvez ele poderia até falar, não, eu estou quebrando isso aqui, como muitos justificam. É porque ele viu que o povo não estava preparado naquele momento para receber a palavra. Ele poderia, né? Isso se explica a atitude de Moisés, sim. Mas como que Deus olhou para Moisés naquele momento? Ah, minha irmã e meu irmão, eu posso dizer que Deus ficou esperando, somente esperando, olhando ali, vendo Moisés quebrar aquelas tábuas e dizendo, Moisés está esquecendo do que ele está carregando, né? Porque quando Moisés quebra aquelas tábuas, ele está dizendo, a ira me fez esquecer daquilo que eu carrego, de quem eu sou, de tudo que Deus me falou ali no monte. A ira está me fazendo esquecer tudo isso. Mas aí quando ele constrói uma arca, e ele vai lá e junta esses pedaços dessas tábuas, né? Quebradas ali, coloca tudo ali dentro de novo, novamente. Deus fala com ele, coloca tudo ali de novo, Moisés, né? É como se ele estivesse dizendo para ele mesmo, olha, eu me esqueci, mas eu soube retornar. Eu soube ir lá, juntar, né? Pegar pedaço por pedaço. Porque a gente não sabe quantos pedaços foi que se partiram, minha irmã e meu irmão, né? Daquilo que era valioso, daquilo que realmente importava, né? Daquilo que realmente ele estava carregando com ele e colocar ali novamente no mesmo lugar.
Um lugar que era para ser guardado, para ser lembrado. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então, minha irmã e meu irmão, eu quero te falar uma coisa, minha irmã e meu irmão. Não importa o que o outro está carregando. Não esqueça daquilo que você carrega. Você carrega o Espírito Santo de Deus. É certo que nós lidamos com muitas situações todos os dias, tá? E com situações terríveis que às vezes nos fazem realmente nós assim esquecermos daquilo que nós estamos carregando, sim, que pode nos tirar, do prumo. Eu falar do tirar do prumo, do nível, né? Que ele está nos tirar do caminho correto, do pensamento correto, tentar desordenar a nossa mente. Mas você não pode esquecer que você é filho de Deus e filho amado de Deus. Talvez o outro não é e nem tenha consciência disso, mas você, ele é amado por Deus, mas ele não tem essa consciência de que ele é filho de Deus, de que ele é amado por Deus. Ele não tem. E ele não é filho de Deus porque ele não tem Jesus. Para ele ser filho de Deus, ele tem que reconhecer Cristo. Ele é amado por Deus, mas ele não é filho de Deus. E você carrega o Espírito Santo, porque Jesus teve morte de cruz para que você tivesse o Espírito Santo dele. Então, assim como Moisés, minha irmã e meu irmão, saiba retornar, saiba. Porque nós somos passíveis sim de sair desse caminho, de esquecer. Se Moisés, que era manso, esqueceu, imagine eu que tenho um temperamento sanguíneo e colérico. Imagine você, minha irmã e meu irmão que está aí me ouvindo. Você entendeu? Mas saiba retornar. Eu vou repetir aqui, o que o outro carrega é problema dele. Mas o que você carrega, minha irmã e meu irmão, é forte como uma pedra, tá? O Senhor fez de você alguém forte, assim como a madeira de acácia, feita para viver a eternidade. Feito para viver a eternidade do lado dele. Então você não pode esquecer disso, minha irmã e meu irmão, não pode. O outro, talvez ele anda tão irritado, sabe por quê? Porque ele sabe que o dia que a vida dele for pedida, realmente a vida dele vai acabar. Ele vai passar pela segunda morte, porque não vai ter chance para ele de arrependimento. E não vai ter, não é porque Deus não quer, não é porque ele mesmo não quer. Ele mesmo já escolheu para onde ele vai. Agora você não, você vai seguir para a eternidade em nome do Senhor Jesus. Você, minha irmã e meu irmão, você já é forte, você já é resistente, porque você é discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus, ele é capaz de enfrentar coisas que ele até mesmo duvida, que o mundo duvida, tá? Ele é capaz de enfrentar coisas que o mundo não é capaz de suportar, minha irmã e meu irmão. Olhe para a história de todos os heróis da fé. Olhe para a história dos discípulos, que você vai ver disso. E você vai falar, será que eu sou capaz? Na hora você vai saber, porque você tem o espírito dele, que é o espírito da fortaleza, o espírito do equilíbrio. É só você não esquecer disso, minha irmã e meu irmão, do que você carrega. Você não pode esquecer. Então, se por um minuto você esqueceu de quem você é, daquilo que você carrega, do espírito que você carrega, saiba voltar, minha irmã e meu irmão. Saiba voltar, saiba se arrepender, saiba pedir perdão e voltar. Por isso que a palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pequeis. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter te ajudado com essa palavra. Em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te prospere, te torne cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentadores de profetas e de missionários. Aleluia. Tá? E que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com o Senhor para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. E eu volto agora no dia 28 de abril, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor assim permitir, porque semana que vem, na segunda-feira é feriado, né? É feriado.
né? No dia 22 é feriado, então eu vou emendar a semana, né? Para preparar mais estudos em nome do Senhor Jesus, tá bom? E aí, para não ter estudo picado, e vai vir a Páscoa aí, em nome de Jesus. Feliz Páscoa para você, para sua família, em nome do Senhor Jesus. Páscoa significa passagem, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas que você possa passar para uma nova fase da sua vida, uma fase boa, que você possa passar da enfermidade para a saúde, do desemprego para uma fase de bem próspera, de empregada em nome do Senhor Jesus, tá bom? De vidas restauradas em nome do Senhor Jesus. Porque foi para isso que Jesus veio, para salvar, curar e libertar. E para nos dar vida e vida em abundância. Tá bom? Um beijo, fica com Deus. Amo você, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus.